mapa avermelhado, né, que tem, vamos dizer assim, alguns acadêmicos chamam assim essa nova onda rosa, né, que seria principalmente os países aí dominados pela esquerda, os países aqui da nossa América Latina principalmente. A gente viu que, na verdade, a primeira onda de ascensão da esquerda no continente ocorreu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, inclusive até aqui no próprio Brasil, na época, quando Lula entrou em 2002 ali. Mas alguns especialistas dizem que essa nova esquerda que ressurge agora, ela surge por conta da pandemia. Eu queria entender se você concorda com essa visão ou não, e se ela surge exatamente por conta da pandemia, dos, né, enfim, desafios econômicos que todos esses países enfrentaram e vêm enfrentando ainda em relação às políticas econômicas, se a situação, né, que a gente tem N outros fatores, mas, por exemplo, além da pandemia, a questão da guerra, tudo isso que trouxe, né, uma pressão inflacionária ainda maior, mudanças na política econômica desses países. Se isso pode, né, de certa forma, atrapalhar, né, ou não a esquerda a permanecer por mais tempo nesses países que continuam afetados economicamente. Um exemplo, a Argentina, que depois eu vou entrar um pouco mais adiante, mas que está com uma inflação que deve chegar a 100% no final deste ano. Então, eu queria entender um pouquinho, se você acredita, como muitos dizem, né, que essa nova onda só ganhou força por conta da pandemia e quais são as consequências disso? Olha, eu acho bem complicado atribuir à pandemia, porque se a gente olhar os processos eleitorais pré a pandemia, né, no México, na própria Argentina, né, essa disputa entre os diferentes grupos já estava lá presente, né? E a gente tem aqui um marco, mais ou menos 2016, como um marco importante de ruptura, né? Surgem vários grupos, várias demandas nas sociedades, e ela está relacionada com dois aspectos. Um é que com o final da primeira onda rosa, né, que começou aí nos anos 2000 até 2010, você tem uma grande expectativa de crescimento e de mudança nas sociedades latino-americanas. E essas mudanças estavam associadas à melhora das condições de vida das pessoas. Então, essa foi um grande lema de toda essa esquerda. E ela é pink, porque ela tinha aí um tom meio de moderação, né? Não era a esquerda dos anos 60, mas uma esquerda que se considerava moderna e capaz de, ao mesmo tempo que fazer justiça social, fazer também um ajuste econômico dentro de limites e de uma perspectiva internacional. Então, isso aconteceu, o fracasso desses governos faz ascender outros governos mais à direita, que trazem uma perspectiva de que iriam reformular a política e que iriam fazer uma nova investida de mudanças drásticas nas sociedades latino-americanas. Grande parte desses governos entram em crise por fatores ligados à dificuldade de implementação de políticas, de uma alta corrupção e a uma falta de fato de implementação das mudanças que tinham sido prometidas. Então ela é muito sistêmico o que acontece na América Latina, tá? Ela não é um fator que a gente olha e fala, é um fator, mas eu acho que é uma percepção de que muito do que se espera da política na América Latina está associada a determinadas mudanças que não acontecem. Aí o eleitor, cada vez mais latino-americano, tem se tornado cada vez mais crítico e buscando mais pressionar os governos. Então, aí de 2016, 2017, se vê uma onda de pressão que vai resultar, inclusive, em mudanças no Brasil. O Brasil também passa por essas mudanças. Só que aqui a gente tem um questionamento porque era um governo à esquerda, que era o da Dilma. Mas os questionamentos também vão ser os mesmos, né? Como que a política pode resolver problemas sociais, como ela pode ser diferente e não representar todas as mazelas que a gente sempre teve em termos de corrupção, em termos de mau uso dos recursos públicos e falta de ineficiência das políticas. Então, acho que este é o grande ponto que faz com que, por exemplo, o Obrador consiga se posicionar e ganhar a eleição em 2018,
o Fernandes em 2019, e aí você tem uma série, aí sim. A Colômbia, né, que elegeu agora também primeiro. Colômbia que elegeu agora. Em todos esses países, se você observar os fenômenos, a pandemia vai de fato, ela vai ser importante porque ela escancara todos os problemas e faz com que a sociedade busque uma mudança. Mas todas essas sociedades já estavam com discussões mais ou menos no mesmo sentido sobre o processo político. E a resposta é olhar qual é Então, se eram governos de direita que não estavam respondendo, as forças de esquerda ganham impulsionamento e passam a ser as opções dos eleitores. Mas a gente viu os mais recentes, né? Chile, Peru, Colômbia. A gente viu uma forte oposição, né? Processos eleitorais muito fragmentados, muito chegando no final com disputas muito acirradas, exatamente porque a sociedade está questionando qual vai ser a melhor estratégia e se essa estratégia vai ser mais à esquerda ou vai ser mais à direita. Então, acho que um pouco é um resultado de vários processos, não é o resultado só do processo da pandemia. E quanto se vai se perdurar, acho que todos esses governos, aí essa é uma diferença dos governos que ascenderam nos anos 2000. A sociedade mudou muito. E essa sociedade, ela é mais crítica com o que está sendo oferecido. Então, a gente está vendo que a oposição a esses governos, logo no seu início, é muito forte. E as promessas, aquelas promessas gigantes, aquelas promessas de que tudo seria resolvido em pouco tempo, começam a ser questionadas e esses governos muito deles têm perdido aí a popularidade. Tem sistemas políticos mais complexos, né? O do Peru, por exemplo, tem uma situação muito mais complexa do que provavelmente a gente vê no México. Mas todos eles sofrem mais ou menos as mesmas pressões, né? Uma sociedade que questiona as decisões que estão sendo tomadas. E isso é um ponto positivo na América Latina.